Olá, tudo bem? Seja bem-vindo no nosso canal. Continuamos a série Gênesis, a qual estamos falando de mensagens feitas dentro do livro de Gênesis. E hoje nós vamos falar sobre dois irmãos, uma história muito conhecida. Mas antes de iniciarmos a mensagem, já digo, se inscreva, curta, comente nesse vídeo. Afinal, o vídeo é para todos. E quando você curte, você comenta, o YouTube entende que é um vídeo muito interessante, que é um conteúdo que vai ser útil para alguém. E a palavra do Senhor é útil para todos. Então, conto com você. Curta, comente e compartilhe. E se inscreva, hein? Todas as semanas nós temos um vídeo, ou de testemunhos, ou de palavras. E vamos lá para o que interessa, a palavra de Cristo. Hoje a história que vamos falar está escrita em Gênesis 4, 5, 3 a 5, corrigindo. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas Caim e da sua oferta não agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Hoje a história que nós iremos contar é sobre Caim e Abel. Mas eu não vou me atentar, infelizmente, à morte de Abel. Mas vamos recapitular um pouco a história. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros humanos a povoar a terra. Eles estavam no jardim do Éden, mas infelizmente Eva foi induzida pela serpente a comer o fruto proibido, e com isso eles teve conhecimento do bem e do mal, e o Senhor expulsou eles do jardim, porque eles desobedeceram uma ordem do Senhor. Hoje também quero me atentar a essa desobediência, mas vamos continuar a história. Eles desobedeceram, saíram do jardim, tiveram Caim e Abel, e chegou a hora de prestar um sacrifício para o Senhor. Abel cuidava das suas ovelhas e ele pegou o seu melhor que ele tinha cultivado para entregar ao Senhor. Caim não. Caim pegou o resto que tinha para oferecer ao Senhor. O Senhor se agradou do sacrifício de Abel, porque ele entregou o melhor que ele tinha. Caim, ao contrário de Abel, entregou o resto. E aí o Senhor não se agradou. Infelizmente, o fato do Senhor não ter se agradado da oferta dele, mas ter se agradado da oferta de Abel, o irou e fez com que ele matasse o irmão. Infelizmente, Abel foi assassinado pelo seu irmão Caim. Não estou falando que prestarmos um sacrifício ou prestarmos algo incrível ao Senhor vai nos acarretar a morte. Não, não estamos mais naquele tempo. Mas hoje eu quero atentar a você que nós não devemos prestar ao Senhor qualquer coisa. Confundimos a bondade do Senhor com Ele ter que aceitar tudo que nós oferecemos a Ele. Confundimos Ele ser amoroso com o fato de que algo que eu fizer para Ele tá bom, Ele me ama. Confundimos as coisas e esquecemos que ao mesmo tempo que Ele é amor, o nosso Deus também é justiça. Visamos um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, e não que Ele não seja, porque Ele é. O Senhor jamais vai contra a sua natureza, mas esquecemos que Ele também é justo. Não é porque
Ele é bom e bondoso, amoroso, misericordioso, que ele tem que aceitar qualquer coisa que nós oferecemos a ele. Abel encontrou a graça aos olhos do Senhor. Infelizmente, a vida dele foi ceifada, sim, mas quando o Senhor voltar, ele terá a recompensa dele. E Caim teve que viver uma vida levando a culpa de ter matado o seu irmão. Viver com a culpa, eu acredito que é horrível. E vale lembrar que nada disso aconteceria se Adão e Eva não tivessem desobedecido o Senhor. A nossa desobediência gera maldição. A nossa desobediência gera vários fatos negativos nas nossas vidas. E prestar ao Senhor qualquer coisa, vou dar para Deus o tempo que me sobra, vou dar para Deus o que resta para mim. Hoje a gente não precisa mais fazer sacrifício igual era feito naquele tempo, né? Jesus veio, o véu se rasgou, nós temos agora livre acesso, podemos orar, podemos nos prostrar, entrar no Santo dos Santos livremente, não precisamos mais, igual era para o sumo sacerdote entrar, não. Jesus veio, fez tudo o que precisava, o sacrifício perfeito, hoje nós temos livre acesso. Hoje nós não prestamos mais aqueles sacrifícios de animais, mas nós temos que prestar um culto que é diário. Nós precisamos prestar um culto que é todos os dias. Não é, eu acordo, vou fazer outras coisas, aí lá no final do dia, se sobrar uns 10 minutos, eu converso com Deus. Já foi falado aqui algumas palavras que para conhecer o sobrenatural de Deus, para herdarmos o reino de Deus, para termos intimidade com Cristo, nós temos que ter um relacionamento. E aqueles que não têm a prioridade no relacionamento com Cristo, que é o melhor dele na sua vida, não devemos confundir a bondade com o Senhor pelo simples, ele é bom, então ele vai aceitar qualquer coisa, não. Ele não vai aceitar qualquer coisa de você. Até porque Deus deu seu filho por você. Então ele já deu o que ele tinha mais de precioso. Jesus deu o que ele tinha mais de precioso para nós, que era a vida dele. Ele se despiu de toda a sua glória para poder vir em forma de homem para me salvar e te salvar. Aí você acha que aqueles que deram tudo o que tinha, deram um amor grandioso que jamais foi visto, jamais haverá um amor tão grande como o de Deus por nós e como o de Jesus morrendo na cruz por nós. Vocês acham que ele vai aceitar qualquer coisa de vocês? Porque se fosse assim, ele aceitaria o de Caim. Mas não confunda. Há uma passagem sobre ofertas na Bíblia que a mulher, ela deu só as moedinhas que tinha. E foi falado, não, ela deu maior do que todos os outros. Aparentemente, os outros deram mais do que ela. Mas ela deu menos. Então, ela deu qualquer coisa para Deus, não. A intenção do coração dela foi dar tudo o que ela tinha. Foi dar o melhor dela, era aquelas moedinhas. O melhor dela era aquela oferta que ela estava dando, que ela estava entregando. Se você falar comigo, eu trabalho, temos 24 horas no dia, né? Eu trabalho 22 horas. E sobra 2 horas, aí eu vou dormir. Não sei que ser humano viveria assim. Mas se você vivia assim, tudo bem. Então divide. Se é 2 horas, vamos tentar ali alguns minutos com Deus, já que eu não consigo, eu tenho que dormir. Meu irmão, se você estiver fazendo algo do seu coração e com a intensidade que Deus sabe que você tem, Ele vai aceitar. Agora, se você estiver prestando qualquer coisa por achar que só porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é amoroso, Ele tem que aceitar, não. O nosso Deus, Ele não tem que aceitar migalhas de você. O nosso Deus, Ele não tem que aceitar qualquer coisa. Se entregue de melhor, entregue o melhor que você tenha. Tenha com Cristo um relacionamento cotidiano.
Proporcione para Cristo tudo que você tem de melhor para Ele, que automaticamente Ele vai proporcionar na vida de você o melhor que Ele tem. Só conhece o sobrenatural de Deus, só detém aquilo que Ele tem de melhor, aqueles que realmente têm relacionamento, aqueles que oferecem o melhor para Cristo. Agora você oferece qualquer coisa e fala: ô Senhor Jesus, cadê a bênção? Cadê o que eu estou precisando? Como eu vou falar, Jesus não é um gênio da lâmpada mágica para você procurar Ele apenas quando você quer. Não. Ele é tudo que você precisa. Ofereça o melhor que você tem para Ele, que você vai experimentar o melhor que Ele tem para você. Não tem como querer o melhor se você não oferece o melhor. Não tem como você querer experimentar o mais profundo, a grandiosidade, sendo que você nem o conhece, muito menos que um relacionamento com Ele. E voltando não só para o lado espiritual, para o lado humano também. Tudo que estiver em nossas mãos, faça conforme as suas forças. Dê o seu melhor. Tá difícil, dê o seu melhor. Estão indo contra mim e sendo que eu estou certo, dê o seu melhor. Estão me perseguindo, dê o seu melhor. Estão falando mal contra mim e eu sou inocente, dê o seu melhor. Porque a justiça do Senhor fará algo sobrenatural na sua vida. O Senhor há de te recompensar. Mas dê o seu melhor. Se automaticamente, quando você der o seu melhor para todas as áreas da sua vida, você vai experimentar o sobrenatural de Deus em todas elas. Agora, nem para Deus você está oferecendo o melhor e está oferecendo o melhor para as outras pessoas, tem que ser, pode não. Ofereça o melhor para Cristo, que automaticamente Ele vai te mostrando como você oferece o seu melhor para outras pessoas. Infelizmente, a história de Abel todo mundo já sabe, ele faleceu. Caim teve que conviver a vida inteira com a culpa da morte do irmão. Entregarmos para o Senhor o nosso pior pode acarretar a nossa morte espiritual. Entregar qualquer coisa para o Senhor pode acarretar a nossa condenação eterna. Entregar o nosso melhor para o Senhor nos causa salvação eterna. Entregar o nosso melhor para o Senhor nos possibilita viver a grandeza do toque e do poder dele. A história de Abel e Caim termina na morte de Abel, que entregou o melhor, e Caim tecnicamente viveu com a culpa, que é horrível viver com culpa, né? Mas sobreviveu. Agora se inverte. Aqueles que prestam qualquer coisa para Cristo é condenação eterna. Mas aqueles que prestam o melhor, que tem Cristo como a sua prioridade, que quer, que anseia, que deseja por Cristo, vai experimentar a melhor coisa que tem, que é a vida eterna. Experimente dar o seu melhor para Cristo, que você verá a bondade de Deus na terra dos viventes. Porque só realmente entrega para Cristo o melhor aquele que o ama, aquele que entende que Ele é tudo que ele precisa para viver e sobreviver. Que as nossas histórias terminem na vida eterna. Terminem nós entregando o nosso melhor para Cristo todos os dias. Tá difícil, mas eu estou sendo melhor. Estão indo contra mim, mas eu estou sendo melhor. Porque eu tenho certeza, meu irmão, que o poder de Deus vai se aperfeiçoar naquilo que você está tendo dificuldade e você vencerá. Entregue o seu melhor para Cristo, para você viver o melhor que Ele tem para você. E claro, não desobedeça.
Toda desobediência gera uma maldição. Acredite em Cristo. Acredite naquilo que Ele já te prometeu. Confie naquilo que Ele mandou você fazer. E continue prestando um sacrifício perfeito. Ou melhor, continue buscando Ele com tudo que você tem, com todo o seu coração. Aqueles que me buscarem de todo o seu coração, vos me encontrarei. Busque o Senhor e você vai encontrar Ele na totalidade. Quanto mais você buscar, automaticamente mais você terá dele. Quanto mais você dedicar a Ele, mais você terá dele. A receita perfeita do bolo perfeito é: eu preciso me dedicar mais às coisas de Cristo com todo o meu coração, com tudo aquilo que eu tenho. E aí Ele vai se apresentar a mim. Agora, não queira ter a totalidade de Deus prestando qualquer coisa. Isso não dá mais. Não dá mais para ser morno, para viver em cima do muro. Dá pra gente pular o muro e ficar do lado de Deus e falar: Deus, eu vou te servir da melhor forma possível. Se você tiver com dificuldade, comece orando 5 minutos. Depois aumenta para 10. Depois aumenta para 20. Quando você for ver, você já está orando 1, 2, 3, 4 horas. Não sei quantas horas possíveis que você vai orar. Mas já não vai ser mais uma obrigação, já vai ser um prazer. E aos poucos, quanto mais você girar, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mais você terá de Cristo. Não porque é uma moeda de troca, não. Porque o Senhor, Ele é justo. E Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E muito mais aqueles que têm Ele como prioridade em sua vida. Antes de finalizar essa pregação, ou melhor, essa mensagem, entregue o seu melhor para Cristo. Eu quero fazer uma oração por você. Meu amado Senhor, sabemos que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria e que o nosso amor por Ti não venha se esfriar. Pai, nos dê forças, Pai, nos dê força, nos dê ânimo, nos ajude a ser melhor a cada dia. Pai, se alguém com dificuldades, se alguém que não sabe por onde começar, os instrua, mostre para eles o que eles precisam fazer, mas que eles venham prestar o melhor para o Senhor, que eles venham ter o Senhor como prioridade na vida deles, não porque eles querem as bênçãos, não, mas porque eles entenderam que sem o Senhor não existe vida eterna. Sem o Senhor não tem um caminho para o céu, sem o Senhor não tem vida, não tem luz, não tem nada. Porque o Senhor detém tudo que nós precisamos para viver e sobreviver. Pai, nos ajude nos últimos dias, porque não está fácil. Nos fortaleça nas nossas fraquezas, nos direcione naquilo que precisamos mudar, naquilo que precisamos fazer, mas esteja conosco. E que o nosso final, Pai, seja um final na eternidade, não um final em uma morte eterna. Que nós possamos ter o Senhor como prioridade nas nossas vidas, porque nós já fomos prioridade na sua vida no momento em que o Senhor entregou Jesus para nos salvar e no momento que Jesus morreu por nós naquela cruz. Agora é a nossa vez de demonstrar todo o nosso amor pela Trindade. E obrigado por tudo. Se você precisa de ajuda para montar devocionais, para orar, comente aqui, nós iremos ajudar vocês. Eu tenho alguns devocionais prontos, posso enviar para vocês, mas a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos, que a vontade dele venha a ser feita na vida de cada um que está vendo esse vídeo. Meu amado, você é muito especial. Não só para nós, esse canal que está fazendo esse vídeo, para chegar à sua vida e dizer que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus restaura, não. Para nós, vocês também é especial, mas vocês são mais especiais ainda para Cristo. Ele deu tudo que Ele tinha por você. Entregue o seu melhor para Ele e você vai experimentar o melhor dele em toda a totalidade. Que o Senhor complete essa palavra no coração de cada um de vocês. E saiba, se você tiver dificuldade, chame a Cristo e Ele ajudará cada um de vocês.
vocês. E no mais, precisando de algo, oração, ajuda, estamos aqui. E não se esqueça, temos nossos testemunhos, temos o nosso e-mail, que é a forma que vocês têm de entrar em contato conosco, mandar o testemunho de vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui, tá bom? E se tiver alguma palavra, né, que vocês queiram que nós traçamos aqui, que eu me aprofunde, mande também, seria interessante ele enviar uma mensagem a qual vocês têm vontade. E no mais, que o Senhor complete a vida de cada um de vocês essa palavra. Não se esqueça, se você entregar o seu melhor para Cristo, você vai experimentar o melhor dele na terra dos viventes. Só vive o melhor de Cristo nessa terra aqueles que entregam o seu melhor para Ele. Que Deus abençoe vocês e até a próxima mensagem ou até o próximo testemunho. Você é muito especial, tanto para nós como para Cristo. Tchau, tchau, gente!